Mas enfim, vamos falar sobre Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva. Esse é o nome do filho do presidente. Ele está preocupado, olha só, com o caso dos desvios do INSS. Depois da Polícia Federal concluir o primeiro inquérito do caso, INSS indicar 48 pessoas, a defesa do Lulinha volta a pressionar pelo arquivamento da investigação contra ele, Lulinha. A Polícia Federal apura em outro inquérito se Lulinha foi sócio oculto do empresário Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS. Para o jornal Estadão, o advogado de Lulinha disse o seguinte, aspas, esperamos que a Polícia Federal reúna toda a equipe necessária para investigar e encerrar esse assunto o quanto antes. No caso de Fábio, acho que eles vão arquivar em breve. Ele não tem relação direta ou indireta com absolutamente nenhum malfeito do INSS. Coloquei Fábio, diz o advogado, à disposição da Polícia Federal e do STF para ser ouvido e ainda não o chamaram. Fica meio difícil chamar porque ele está fora do Brasil, não é? Enfim, se chamarem, ele não vem, então não faz muito sentido chamar. Agora, alguns dados aqui para a gente discutir, complementares a essa notícia. Primeiro, quem está cuidando do caso do INSS é o Mendonça. Então, esse é um ponto. E aí, a Polícia Federal disse para o Mendonça, olha isso, disse para o Mendonça que o Lulinha está no final da fila das investigações, que tem muita coisa ainda para ser vista, tem muita gente ainda para ser investigada. Os dados sobre o Lulinha para serem cruzados e ainda vai levar um tempo e ficarão para o ano que vem. Então, a informação da Polícia Federal é de que o Lulinha será alvo de uma investigação mais aprofundada só no ano que vem. Coincidentemente, no ano que vem, as eleições já vão ter passado, Musa? Exato, igual o caso que a gente estava vendo agora, que o próprio Alexandre de Moraes soltou sobre o Jair Bolsonaro para daqui 90 dias, lembra que nós comentamos no começo dessa semana? Do Flávio. Do Flávio, perdão. Depois do primeiro turno. Que dá exatamente logo após o primeiro turno para poder visitá-lo. Ou seja, coincidências de Brasil que começa a aparecer cada vez mais, né? Coincidência. O Brasil tem muitas coincidências, né? E outro dado interessante é o seguinte, a defesa do Lulinha, que é composta pelo Marco Aurélio Carvalho, que é o advogado do grupo Prerrogativas, e foi quem deu essas aspas, também pediu uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Queria dizer à defesa ao Andrei Rodrigues que falta justa causa para a investigação do Lulinha. Falta justa causa. E eles ainda não conseguiram se encontrar, a defesa com o diretor-geral da Polícia Federal, porque o Andrei Rodrigues estava viajando. Então, ainda esse encontro não foi possível. Mas o recado está dado. Falta justa causa, Mota? Eu acho que falta a esperança de que isso vá dar em alguma coisa, né, Marcílio? A tentação que a gente tem é dizer que isso não vai dar em absolutamente nada. Porque dos 26 anos que já se passaram do século XXI, o PT ocupou o governo federal por 20 anos. Então, pensem na quantidade de cargos importantes que hoje estão ocupados por pessoas com um compromisso muito forte com o partido, né? E aí, eu acho pouco provável que alguma coisa dê resultado nesse caso. É como disse um jornalista conhecido na semana passada. Ele disse o seguinte: não se trata de provar inocência, porque no Brasil os poderosos aprenderam que isso não é necessário. O segredo é contratar um bom advogado processualista e anular a investigação. Exatamente. Precedentes não faltam, né? A Lava Jato que o diga. E é bom também que nós tragamos aqui enfim, as informações de que as acusações sobre o Lulinha são várias, né? A acusação de que ele recebia do tal do careca uma mesada, não é? Uma mesada de 300 mil reais. A informação de que a própria Roberta Luxinger, que também estava nesse rolo junto, né? Parece que era uma trinca. Sempre essa trinca andava em conjunto.
era o Careca, a Roberta Luxinger e o Lulinha, né? O Careca chegou a voar com o Lulinha para vários lugares, ficava no hotel com ele, até agora não se explicou, ele chegou a viajar para a Espanha ou para Portugal para visitar até uma empresa de cannabis medicinal, que eles estavam começando o empreendimento, é nesse lugar que a relação deles, pelo menos oficialmente, se dava. Agora, não sei por que então os tais R$300 mil. A própria Roberta Luxinger, né, segundo também a Polícia Federal, foi informado que ela também chegou a receber acho que R$1,5 milhão do próprio Careca. Quer dizer, nós tínhamos ali uma cúpula desse escândalo sendo investigada. O Careca, o Lulinha e a Roberta Luxinger. E aí, de repente, eles vão lá e indiciam 48 pessoas, mas o Lulinha fica pro final da fila. Como é que pode isso? Eu não consigo ver lógica. Eu queria muito entender do ponto de vista, não é nem judicial, mas do ponto de vista lógico, como é que você tem acusação ou indícios de que há uma cúpula dentro do escândalo do INSS e você vai investigar os peixes pequenos, você vai investigar os bagrinhos e deixar para o final a cúpula? Isso não existe, absolutamente não existe. Veja o caso Master como foi. Eles começaram, imagina, por exemplo, se o caso Master tivesse, por último, o Vorcaro. Não, deixa o Vorcaro lá. Deixa o Vorcaro tranquilo. Vamos investigar todo mundo que não importa. Depois, um dia, quem sabe, a gente chega no Vorcaro. Isso não faz sentido. É claro que você começa pela cúpula, até para você neutralizar o problema. Se você for procurar sentido em tudo no Brasil, eu acho que você vai é o caminho da insanidade, Marcília, porque de todas as vezes que você leu aqui trechos da Constituição, citou isso claramente, não tem lógica. É que a verdade, a lógica foi deixada para trás no Brasil e aqui nós vivemos arbitrariedades que quem tem a possibilidade de fazer as suas próprias regras, faz. O que me chama mais atenção é um processo que parece que não há nenhum tipo de freio. Quais seriam as instituições que poderiam frear esse tipo de coisa que a gente está falando? Que seja a mídia também, como um dos poderes importantes dentro de uma república. Quem pode frear esse tipo de coisa? Porque eu acho que nos indica... Quem poderá nos defender, diria o talvez o Chapolin venha nos ajudar. O Chapolin, Mota, você acha que o Chapolin é... Ontem você falou até, vou reclamar com quem? Com o bispo? Agora a gente já tem uma novidade, talvez o Chapolin possa nos salvar. E aí eu tenho uma outra opção, que essa está mais na nossa mão, que é o ministro Mendonça. Agora, não tem como, óbvio, você tocar tudo sozinho contra tudo e contra todos. Nesse caso, me parece que a própria Polícia Federal, pelo menos na sua cúpula, não está tão empenhada em resolver a questão se está deixando as investigações se aprofundarem em relação à cúpula do escândalo do INSS, ou pelo menos em relação ao Lulinha, para o fim da fila, para o ano que vem, né, Mota? Eu não conheço os detalhes da investigação, então eu vou comentar isso com muito cuidado, né? A gente está falando do filho do atual presidente da República, não é isso? Isso. E já foi presidente, essa é a terceira vez que ele é presidente, não é isso? O 5º mandato do partido dele em 20 e poucos anos. É uma pessoa que... existe aí alguma chance, não é pequena, dele ser presidente de novo, não é isso? A maioria dos ministros hoje que estão no sistema de justiça brasileiro ou foram indicados pelo partido dele ou por outros partidos alinhados com o partido dele. Então, eu acho que a gente tem que refrear um pouco a nossa surpresa. O fenômeno da impunidade em pessoas poderosas ou filhos de pessoas poderosas não é uma coisa nova, né? Eu vou lembrar aqui o caso do filho do Joe Biden, o Hunter Biden, uma figura polêmica, envolvida em um monte de coisas, e eu só vou lembrar aqui um episódio, né? Ele, de repente, resolveu virar artista plástico e começar a pintar as telas dele. Veja bem, uma pessoa que de um dia para o outro resolveu começar a pintar telas abstratas. Ele fez a primeira exposição e as telas dele eram vendidas assim por $500 mil cada uma. Houve um episódio em que ele deixou um laptop para consertar, vocês lembram disso?
ele deixou um laptop para consertar, não foi pegar, e aí o dono da oficina acabou abrindo o laptop, olhou o que estava dentro lá e tinha um conteúdo escabroso. Então, esse flerte de pessoas muito poderosas ou filhos de pessoas poderosas com a impunidade não é privilégio no Brasil. E até o Brasil é democrático em relação a isso, né? Porque aqui a impunidade é para todo mundo. Não é só para essa pessoa, não é só para esse caso, como eu acho que a gente ainda vai comentar nesse programa, né?